Imagine um banco que cresceu embalado por promessas de crédito fácil, apoiado por um dos empresários mais carismáticos do país, com uma marca forte e uma base popular sólida. Agora, imagine que, por trás desse crescimento, existe uma fraude contábil bilionária, tão bem escondida que nem os auditores mais experientes, nem o Banco Central, nem mesmo a poderosa Caixa Econômica, que comprou parte do banco, perceberam a tempo. O que parecia um caso isolado de sucesso no varejo bancário virou, em poucos meses, o maior escândalo contábil da história do setor no Brasil. Um rombo estimado em mais de 4 bilhões de reais. Um resgate desesperado envolvendo todo o império de Silvio Santos e um desfecho que mudaria para sempre a forma como o crédito é fiscalizado no país. Hoje você vai entender como o Banco Pan-Americano quase arrastou consigo todo o sistema bancário brasileiro. Uma história de erros, omissões e uma crise que, até hoje, gera desconfiança no mercado financeiro. Mas antes, por favor, não se esqueça. Já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. A história do Banco Pan-Americano começa em um momento muito diferente do Brasil que conhecemos hoje. No final da década de 1960, o país vivia uma onda de urbanização acelerada. Milhões de brasileiros migravam do campo para as cidades em busca de empregos e uma vida melhor. O consumo interno começava a crescer, mas o acesso ao crédito ainda era um privilégio para poucos. Foi nesse cenário que, em 1969, o empresário e apresentador Silvio Santos decidiu entrar no mercado financeiro. Silvio Santos já era um fenômeno de popularidade na televisão brasileira, com seu carisma único e uma conexão direta com o público popular. Ele entendia, como poucos, as necessidades e os sonhos da nova classe média emergente. Sua holding, o Grupo Silvio Santos, já tinha controle do baú da felicidade, um sistema de vendas por carnês que se tornaram um verdadeiro ícone cultural no Brasil. Inclusive, vale até relembrar como o baú funcionava. O consumidor comprava um carnê, pagava pequenas parcelas mensais e, ao final, recebia produtos como móveis, eletrodomésticos e roupas. Era quase uma espécie de consórcio para consumo, muito antes de cartões de crédito ou financiamento em massa existirem no país. No entanto, o modelo do baú tinha limitações. O sistema era baseado em autofinanciamento, dependendo de um crescimento constante de novos carnês para se manter. Com esse problema em mãos, Silvio enxergou uma oportunidade. Se havia tanta demanda reprimida por consumo, por que não criar uma instituição financeira própria para facilitar acesso ao crédito? Assim, em fevereiro de 1969, o Grupo Silvio Santos comprou a instituição financeira Real Sul e a rebatizou como Baú Financeira. O objetivo inicial era modesto: financiar a compra de TVs, geladeiras e móveis pelo Baú da Felicidade, ou seja, dar crédito aos próprios clientes do grupo, permitindo que mais brasileiros realizassem o sonho da casa equipada, da TV nova e da geladeira moderna. No começo, a operação era simples, com pequenos empréstimos, prazos curtos e valores baixos. Mas acontece que o sucesso foi extremamente rápido, impulsionado pela confiança que o público popular tinha em Silvio Santos. À medida que a demanda crescia, Silvio percebeu que poderia expandir além dos clientes do baú. Poderia se tornar um banco de varejo focado nas classes mais baixas, oferecendo crédito direto ao consumidor, o famoso CDC. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos anos 1980, o mercado financeiro brasileiro começou a se abrir. O Banco Central começou a autorizar novas instituições a operarem como bancos múltiplos, com várias carteiras de produtos: comercial, crédito, financiamento e até investimentos. Em 1990, aproveitando essa brecha regulatória, a Baú Financeira se transformou oficialmente em Banco Pan-Americano. O Pan-Americano nasceu com uma proposta clara: ser o banco do povo, oferecendo crédito para quem, tradicionalmente, era ignorado pelos grandes bancos. A ideia era quase a mesma do baú: financiar a compra de geladeiras, TVs e eletrodomésticos, bens que representavam status e qualidade de vida para milhões de brasileiros. Com o tempo, o PAN expandiu suas operações, passando a oferecer crédito direto, consignados para aposentados e pensionistas e até mesmo cartões de crédito. Esse mercado era gigantesco e, na época, era quase inexplorado pelos grandes bancos tradicionais, que ainda focavam nas elites urbanas e nas grandes empresas.
O Pan-Americano cresceu rápido, impulsionado pela demanda reprimida por consumo no Brasil. A combinação de fácil acesso, prazos longos e parcelas pequenas era irresistível para milhões de brasileiros que nunca haviam sequer pisado dentro de uma agência bancária tradicional. Além disso, Silvio Santos emprestava ao banco uma imagem de confiança quase inabalável. Para o brasileiro médio, se era do Silvio, podia confiar. Lidar com dinheiro é algo complexo, e para fazer isso com qualidade e segurança é necessário estar o mais bem preparado possível. É justamente por isso que a gente te apresenta a UVP, a maior escola de investimentos do Brasil. A UVP tem um plano completo de estudos sobre educação financeira, desde o básico, como organizar suas finanças pessoais e identificar passivos e ativos, até a parte mais complexa, como renda fixa, renda variável e investimento no exterior. O curso da UVP já formou mais de 50 mil alunos. É totalmente online e tem a duração de 8 semanas. Mas tem mais. Se você concluir todas as suas aulas, emitir seu certificado e não se sentir seguro para investir, a UVP simplesmente devolve o seu dinheiro. Se você tem interesse em se tornar um investidor completo e não cair em armadilhas como os clientes do Pan-Americano, escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo para conhecer a UVP. E voltando pro vídeo, durante a década de 2000, com a estabilidade econômica do Plano Real e o crescimento da renda, o banco surfou na onda de expansão do crédito no país. E é claro, o consumo explodiu. O Pan-Americano estava na linha de frente, financiando desde a compra do primeiro fogão até o primeiro carro popular de famílias que finalmente realizavam o sonho da mobilidade. Em 2009, o banco alcançou a marca de quase 11 bilhões de reais em ativos, um valor impressionante. Parecia um caso de sucesso exemplar de como o Brasil havia se transformado em uma sociedade de consumo. Mas, por trás da fachada de crescimento e prosperidade, algumas fissuras já começavam a aparecer. A necessidade de fechar balanços no azul, ano após ano, com números cada vez mais otimistas para atrair investidores e manter a confiança do mercado, criou o ambiente perfeito para o nascimento de práticas contábeis duvidosas. Assim, o que começou como um sonho legítimo de democratizar o crédito no Brasil, estava prestes a se transformar em um dos maiores escândalos da história do sistema financeiro nacional. Para entender a fraude que quase destruiu o Banco Pan-Americano, primeiro é preciso entender uma prática comum do mercado financeiro: a cessão de carteiras de crédito. Funciona assim: bancos concedem empréstimos para pessoas físicas ou jurídicas. Esses contratos ou papéis de dívidas são ativos para o banco. Eles representam dinheiro que o banco tem a receber no futuro. Se o banco quiser gerar caixa rapidamente, ele pode vender esses contratos para outra instituição, geralmente com um desconto. Isso é chamado de cessão de crédito. É uma prática legítima e muito usada, principalmente em bancos de médio porte que precisam reforçar o caixa ou reduzir o risco de inadimplência. O problema é que o Banco Pan-Americano distorceu completamente essa prática. O Pan realmente vendia suas carteiras de crédito para outros bancos, certo? Nisso, ele recebia o dinheiro da venda e registrava isso como lucro, o que era correto até esse ponto. O que ninguém sabia é que, secretamente, o Pan reimportava os mesmos contratos que havia vendido. Esse processo era feito por alterações internas nos sistemas de TI do banco. Não existia uma operação formal de recompra. Era uma manipulação contábil. O banco fazia com que esses créditos vendidos continuassem aparecendo no seu balanço como se nunca tivessem saído. Na prática, era como se você vendesse seu carro, recebesse o dinheiro, mas continuasse registrando que aquele carro ainda é seu, como se pudesse vendê-lo de novo ou usá-lo como garantia de novos empréstimos. O golpe tinha dois efeitos imediatos e devastadores. O primeiro era que as receitas eram infladas artificialmente. O banco registrava o lucro da venda, mas mantinha no balanço ativos que já não existiam mais. Isso fazia parecer que o Pan era muito mais rentável do que realmente era. E o segundo era que as perdas eram escondidas. Quando um banco vende créditos, ele transfere também o risco de calote. Só que o Pan continuava com o risco escondido. Quando os devedores não pagavam, o prejuízo ficava invisível no balanço. Esse truque mágico foi sendo feito mês após mês, ano após ano. A fraude era tão bem organizada que enganou até os auditores externos da Deloitte, que davam pareceres de contas ok ano após ano. E é claro, também enganou o próprio Banco Central, que fiscalizava periodicamente a instituição.
Agora tem um ponto extremamente importante para entender essa história. Essa manipulação não era feita de maneira grosseira. Ela era cuidadosamente fatiada em operações pequenas, pulverizadas, para não levantar suspeitas. Assim, mesmo quem olhava os balanços com atenção, via apenas números razoáveis dentro da margem de erro. Para completar, o momento econômico do Brasil ajudava a encobrir o problema. Entre 2007 e 2010, o país crescia forte. O crédito se expandia e a inadimplência, apesar de presente, era tratada como um risco normal em um mercado aquecido. Ou seja, o cenário otimista reduziu a desconfiança natural dos investidores, reguladores e auditores. Com essa tempestade perfeita acontecendo, a reimportação de créditos reinou, se estabelecendo como uma fraude deliberada, com o envolvimento de diretores e funcionários de alto escalão do banco, que inclusive sabiam do problema e tomavam ações concretas para escondê-lo. Em setembro de 2010, por exemplo, Rafael Palladino, então diretor superintendente do PAN, escreveu o seguinte para seus colegas, abre aspas, precisamos adequar os números às exigências do Banco Central, fecha aspas. Essa simples frase mostra que já havia consciência interna de que o rombo estava saindo do controle e que o banco precisava ganhar tempo para não estourar os limites regulatórios de capital mínimo. A fraude do Pan-Americano foi montada usando conhecimentos sofisticados de contabilidade, de sistema de informação e de gestão de riscos. Não foi obra do acaso. Foi uma construção deliberada para sustentar artificialmente um crescimento que, sem os truques, teria estagnado. Ou pior, revelado prejuízos já em 2008 ou 2009. E o mais assustador. Durante boa parte do tempo, o banco distribuía dividendos para acionistas, remunerava diretores com bônus e ganhava novos investidores, como a própria Caixa Econômica Federal, sem que ninguém desconfiasse. Tudo isso só veio à tona em julho de 2010, quando uma checagem cruzada revelou que o que parecia ser um sucesso era, na verdade, um castelo de cartas prestes a desabar. Após a entrada da Caixa Econômica Federal no capital do banco, a instituição passou a acompanhar mais de perto as operações do PAN. Era uma prática comum fazer checagens cruzadas para garantir a integridade dos números. E em uma dessas auditorias internas, técnicos da Caixa perceberam inconsistências no volume de carteiras de crédito cedidas. Ou seja, o PAN afirmava ter vendido uma quantidade de crédito, mas, ao mesmo tempo, mantinha parte desses contratos contabilizados como se ainda estivessem em sua carteira. Esse foi o primeiro fio puxado do novelo. E logo ficou claro que havia algo muito errado. Em julho de 2010, a Caixa comunicou formalmente o Banco Central e uma investigação conjunta foi iniciada. Técnicos das duas instituições começaram a cruzar os dados linha por linha, contrato por contrato. O que encontraram foi devastador. Um rombo de pelo menos 1,4 bilhão de reais nas primeiras estimativas. A situação era crítica. Afinal, se o Banco Central revelasse imediatamente o problema ao público, poderia haver uma corrida bancária. Ou seja, clientes sacando seus recursos em massa, levando o banco à falência instantânea. Além disso, o pânico poderia se espalhar para outros bancos médios, afetando a estabilidade do sistema financeiro. O Pan-Americano era grande o suficiente para contaminar o mercado de crédito de varejo, mas pequeno demais para resistir sozinho. O Banco Central, então, optou por uma abordagem controlada. Em 4 de novembro de 2010, divulgou uma nota pública informando apenas que havia identificado inconsistências contábeis significativas no Banco Pan-Americano e que estava apurando responsabilidades. Cuidadosamente, eles não mencionaram números, nem falaram em uma fraude, numa tentativa clara de ganhar tempo e evitar o contágio. Acontece que, nos bastidores, a situação era muito mais desesperadora. O banco precisava de dinheiro novo com urgência, já que, se não fortalecesse seu capital, teria que sofrer intervenção do Banco Central, o que seria um golpe brutal para a imagem do sistema bancário brasileiro, ainda se recuperando da crise internacional de 2008. Foi nesse contexto que entrou em cena o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. O FGC é uma entidade privada criada para proteger os depositantes e investidores em caso de falência de instituições financeiras. Resumidamente, ele é uma espécie de seguro para os correntistas
rentistas, financiado pelos próprios bancos. Percebendo o risco de um colapso, o FGC aceitou fazer um aporte emergencial. No dia 9 de novembro de 2010, foi anunciado um empréstimo de 2,5 bilhões para a holding de Silvio Santos, dona do Pan-Americano. Mas o resgate não foi gratuito. Em troca, Silvio teve que oferecer todo o seu império, construído ao longo de décadas como garantia. Quando falamos em todo o seu império, estamos falando de 44 empresas do Grupo Silvio Santos, incluindo o SBT, a Jequiti Cosméticos e o Hotel Jequitimar. O contrato previa que o empréstimo seria pago em até 10 anos, com 3 anos de carência e correção apenas pelo IGPM. Essa solução foi extremamente ousada e inédita, já que nunca antes o FGC havia feito uma operação de socorro deste tamanho. E, publicamente, o presidente do Banco Central na época, Henrique Meirelles, tratou de enfatizar que não houve o uso de dinheiro público. Afinal, o FGC é composto por recursos privados dos próprios bancos. Mas essa explicação não diminuiu o impacto da fraude. No dia seguinte ao anúncio do resgate, o mercado reagiu mal, com as ações preferenciais do Banco Pan-Americano despencando quase 30% na bolsa. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de crédito do Banco Mercado Nacional, um alerta vermelho para investidores institucionais. Fundos de investimentos e pequenos acionistas que haviam comprado ações acreditando na marca Silvio Santos começaram a entrar com processos judiciais acusando o Pan-Americano de omitir informações relevantes que afetam diretamente o valor das ações. Além disso, surgiam dúvidas sobre o papel da própria Caixa Econômica Federal, que, um ano antes, havia comprado uma participação bilionária sem detectar o rombo. Até o Tribunal de Contas da União chegou a abrir uma investigação para apurar se houve prejuízo aos cofres públicos. Enquanto isso, dentro do banco, o clima era de caos. Diretores eram pressionados a explicar como um rombo havia surgido, funcionários temiam demissões em massa e o Grupo Silvio Santos tentava desesperadamente salvar sua reputação. No entanto, a realidade se impôs. O resgate do FGC era apenas um paliativo e o buraco financeiro era maior do que se pensava inicialmente. Estima-se que o déficit real, considerando provisões e ajustes contábeis corretos, tenha alcançado 4,3 bilhões de reais. Sem alternativas, a decisão foi inevitável: vender o banco o mais rápido possível. E foi exatamente isso que aconteceu poucos meses depois. Sem fôlego financeiro e com a imagem pública em ruínas, o Grupo Silvio Santos não teve outra saída senão achar um comprador para o seu banco. E em janeiro de 2011, começaram oficialmente as buscas. No entanto, não era uma tarefa fácil. O Banco Pan-Americano estava contaminado, tanto na percepção sobre o mercado, quanto nas suas demonstrações financeiras, agora sob suspeita. Era preciso encontrar um comprador com coragem e com poder de fogo para bancar uma recuperação longa e custosa. Foi então que entrou em cena o BTG Pactual, comandado por André Esteves, um dos banqueiros mais agressivos e ambiciosos do país. Em uma negociação rápida e discreta, o BTG concordou em adquirir 37,64% do banco por apenas 450 milhões de reais. Um valor irrisório se comparado aos 739 milhões de reais que a Caixa havia pagado por uma fatia menor apenas 2 anos antes. A transação foi aprovada pelo Banco Central em maio de 2011, selando o destino do Pan-Americano. Com o controle trocado, começava uma operação de saneamento sem precedentes. Afinal, o rombo no banco era tão grande que só a injeção inicial de capital não seria suficiente. Era necessário reestruturar operações, demitir executivos envolvidos, revisar todos os processos internos e reconstruir a confiança do mercado, dos clientes e dos órgãos reguladores. Ainda assim, até mesmo o nome Pan-Americano carregava cicatrizes profundas. Para tentar virar essa página, uma das primeiras medidas do BTG foi encurtar a marca. O banco passou a se chamar simplesmente Banco Pan, uma nova identidade para tentar sinalizar ao mercado uma nova fase que estava começando. Internamente, os controladores implementaram regras rígidas de governança e a prioridade máxima era mostrar que os tempos de maquiagem contábil haviam acabado. Mas, enquanto a nova administração tentava reconstruir o banco, a justiça começava a responsabilizar os antigos executivos. Em 2012, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 17 pessoas envolvidas no escândalo, incluindo membros da alta diretoria e funcionários do departamento financeiro. O processo criminal avançou rapidamente para os padrões brasileiros. E em fevereiro de 2018, a 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo condenou 7 ex-diretores do banco.
Wilson Roberto Giaro, que ocupava o cargo de diretor financeiro, recebeu a pena mais severa, 12 anos e 6 meses de prisão. Rafael Paladino, superintendente do PAN, foi condenado a 8 anos e 6 meses. Por fim, Luiz Sandoval, Marco Antônio Pereira, Cláudio Baracate, Adalberto Savioli e Luiz Augusto Teixeira, outros nomes de destaque na gestão do banco, receberam penas de 2 a 6 anos de reclusão. As sentenças deixaram claro que a justiça considerava o caso como um exemplo de alta reprovabilidade social, principalmente por ter ocorrido dentro de uma instituição financeira que lidava com recursos de pequenos poupadores e fundos públicos. Paralelamente às ações penais, a CVM também atuou, abrindo processos administrativos contra o banco, seus executivos e a Deloitte, empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras. O episódio do Pan-Americano virou referência negativa nos concursos de contabilidade, auditoria e direito empresarial. O impacto do escândalo foi tão grande que até o Banco Central precisou agir institucionalmente. Em 2011, o BC publicou a Circular 3.553, que criou a obrigatoriedade do registro eletrônico de toda a cessão de crédito feita no mercado. Com isso, se tornava impossível fazer uma operação como a do Pan-Americano sem que houvesse um rastro documental visível para qualquer auditor ou regulador. O escândalo também consolidou o Fundo Garantidor de Créditos como uma verdadeira linha de defesa sistêmica, além de reforçar nos investidores a necessidade de olharem para a qualidade das provisões para a perda dos bancos, e não apenas nos lucros declarados. No fim das contas, a saga do Pan-Americano serviu como um grande alerta. No mercado financeiro, números bonitos nem sempre contam toda a história. Hoje, o Banco Pan se transformou numa fintech de varejo moderna, com foco em serviços digitais, cartões de créditos e financiamentos. O banco, agora totalmente fora da órbita de Silvio Santos, é uma nova empresa. Mas seu nome ainda carrega para muitos a lembrança de uma das maiores fraudes corporativas do Brasil. Você sabia que o Curioso Mercado agora tem sua própria newsletter? Enquanto todo mundo lê as mesmas notícias de sempre, tem gente descobrindo os bastidores do mercado de um jeito diferente. Na nossa newsletter você encontra as melhores histórias do mundo dos negócios, além de recomendações de conteúdos para você ir ainda mais fundo. É gratuito e direto no seu e-mail e sempre tem algo interessante para você ler. Aponte a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela ou acesse o link no comentário fixado do vídeo. Te esperamos lá!